Vamos conferindo aqui no celular se já estamos ao vivo. Vamos ver. Estamos. Vamos abaixar aqui. Boa noite, meus amigos que estão chegando. Vou deixar meu celular aqui para ver se do celular eu consigo ver os recadinhos. Tá frio, né, gente? Esperar a turma chegar. Boa noite, Tom Neto. Seja bem-vindo. Esperar um pouquinho. Eba, turma chegando. Gente, tá muito frio. Boa noite, dona Tetê, minha amiga maravilhosa. Te amo, viu, dona Tetê? Saudade. Minha lindona. Ai, gente, tô com saudade de tanta gente. Da dona Tetê, tô falando sempre aqui dela, né? Ela mandou um oizinho aqui, porque todo final de semana eu vejo a dona Tetê, via, na casa do caminho. Mas agora, aí dá uma saudade de abraçar, né? O povo, de conversar. Ainda bem que a gente está tendo essa oportunidade aqui para conversar um pouquinho, para interagir um pouquinho, né? Que frio, né, gente? Eu não gosto de frio, não. Boa noite, Manu, meu companheiro de luta espírita. Jana Costa, boa noite, bem-vinda. Vamos ver quem mais tá dando aqui. Sueli Moura, boa noite, minha linda. Minha amiga, minha aluna, minha companheira também de Seara. É isso aí. A galera vai chegando. A vantagem da palestra online é que a gente não precisa sair da nossa casa nesse friozinho. Podemos, no aconchego do nosso lar, falarmos um pouquinho de Jesus. Olha aí o lado bom das coisas, né? Muito bom. Pessoal que está chegando. Olha hoje que bonitinho que eu arrumei o jarrinho, ó, dos flamingos. Vamos pegando a nossa aguinha para a nossa fluidificação, usar água fluídica sem moderação e beber muita água, viu, gente? Agora começa a esfriar, a gente bebe menos água e os rins reclamam, né? Então, bebam água. Vamos ver se mais alguém aqui chegou para eu falar boa noite. Vou olhar aqui do celular, por isso que eu vou ficar com a cabecinha torta, tá? Tom tá pedindo abraços para Rita Avelino. Boa noite, Rita Avelino. Eliane Crê, boa noite. Zuani, Denise Loureiro, Elza, Ângela, boa noite. Ideilda, minha coleguinha, boa noite. Minha amiguinha e companheira de Seara. Décio, boa noite, está sempre aqui com a gente. Eliane Crê. Tem já uma turma boa aqui que já está com o selinho de super fã. Muito bem, muito bem. Tia Rô chegou, boa noite, Tia Rô. Saudade também da Tia Rô. Pessoal, muito legal, super fã, né? Tô amando, obrigado. Todo mundo aí super fã da nossa casa. Para virar super fã, não somos nós aqui da página que escolhemos o super fã, viu? É um algoritmo do próprio Facebook. E como é que ele detecta o super fã? Quem curte a página, quem compartilha, quem dá um likezinho lá, um gostei nos vídeos. Então, para ser super fã, para ser reconhecido como super fã no Facebook, tem que gostar, clicar, compartilhar com os amigos, tá bom? Já temos bastante. Professor Breno, boa noite. Dá um beijo na Gi, que eu sei que ela tá aí com você. E a turma vai chegando. E o livrinho? Pegou a aguinha e o livrinho. Caminho, verdade e vida. Hoje nós vamos estudar o capítulo 26, padecer. O capítulo de hoje está em Apocalipse, então
Pensa numa lição danada de boa que vai ser hoje. Ai, que belezinha. Pessoal, para quem está entrando hoje na primeira vez aí na nossa live, no estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, meu nome é Renata, nossa casa chama Associação Espírita Caminho, Verdade e Vida, igual o nome do livro, Caminho, Verdade e Vida, que lindo, né? E o nosso espaço físico está localizado no Campo Limpo, e depois que passar Depois que, na verdade, o governo autorizar a gente voltar a funcionar, as palestras públicas estão todos convidados e nós já estamos com o nosso bazar funcionando com hora marcada. Então, quem quiser conhecer nosso bazar, quem já conhece, quiser comprar alguma coisa lá para auxiliar, nos auxiliar, né? Continuar pagando nosso aluguel, nossas continhas, o bazar nosso está funcionando com hora marcada, tá? É só mandar o telefone aqui no direct ou colocar uma mensagem aqui que a gente entra em contato para agendar, tá bom? E vocês ficam sempre o convite para conhecerem a nossa casa, principalmente a hora que tiver tudo liberado, né? Para ir lá assistir nossas palestras ao vivo e a cores, para estudar, que a casa oferece todos os cursos da doutrina, para participar dos nossos eventos, para ser trabalhador, para fazer as coisas lá com a gente. Então, estão todos convidados sempre, tá bom? Que mais que eu ia falar? Do bazar, né? Que eu queria contar aqui hoje, essa novidade que nós voltamos a funcionar hoje nesse esqueminha aí, que o estudo segue aqui pela internet e que, se Deus quiser, em breve a gente tá junto de novo, né? Vamos exercer a nossa paciência. Vamos exercer a lição de domingo. Tem de calma, né? Para a gente continuar aí firmes. Faltam 3 minutinhos, então ainda dá para a gente falar mais um pouquinho, dar mais uns oi. Paim, Deis, minhas amiguinhas de Casa do Caminho. Tia Lu, Guara, um beijo. Que bom ter vocês aqui conosco. Saudades. E acho que só. Se eu não falar oi para alguém, é porque esse negocinho aqui me traiu, viu? Porque às vezes, depois que acaba a transmissão, que eu vou dar uma olhadinha, tem um monte que eu não sei por que na hora aqui do ao vivo não aparece, tá, gente? Mas não é nada pessoal. É um negocinho aqui que não aparece mesmo. Tá frio, né? Eu tô aqui com essa cobertinha de lã aqui. Como eu disse, a nossa casa fica no Campo Limpo, né? Na cidade de São Paulo. Mas eu moro na cidade de Embu das Artes, que é grudadinha aqui com São Paulo. Apesar de estar tão pertinho de São Paulo, em Embu das Artes, aqui é um frio. Aqui é bem mais frio do que em São Paulo. Então, quando eu vou para Casa do Caminho, quando eu vou para São Paulo, para casa de alguém, eu sinto a diferença assim gigante, né? Porque aqui a gente está mais pertinho da serra um pouco. Tô aqui, eu toda encolhidinha. Mas daqui a pouco a gente vai começar a falar de Jesus, já esquenta, né? Esse tempinho aqui é bom para a gente tomar uma sopinha, um chocolatinho quente, né? Muito bom. Um chazinho, é muito bom para esquentar, né? Então, depois que acaba aqui, toma a nossa aguinha, ó. Tem que beber líquido, não pode, não é porque tá frio. Ai, não gosto de tomar água que tá frio, então bebe chá. Não podemos deixar de nos hidratar. Nossa aguinha. Eu depois faço um chazinho para dormir, para esquentar, né? Ó, livrinho na mão. Ah, mostrar a capa, né? Ah, de ponta cabeça. Caminho, Verdade e Vida. Hoje fazemos a lição 26, padecer. Olha, de todas as lições que nós já apresentamos aqui até hoje, essa é a que mais... Essa é o que a gente está passando mesmo, viu? De verdade. Essa é um lembrete daqueles, ó, do bom. Falta um minutinho, deixa eu ver se tem mais oizinhos aqui. Vamos ver. Temos Elisena. Boa noite, Eli. Bem-vinda. Também nossa companheira lá de Seara, né? É isso aí.
Gente, tão bonitinho. Eu tô aqui olhando pelo celular, fica aparecendo os coraçõezinhos de vocês. Obrigada. Tão legal, né? Muito bom. Deu horário. Todos preparados? Ao vivo para todo o Brasil? Aguinha na mão, livrinho na mão. E antes da gente começar a falar desse papo bom, vamos fazer aquela precezinha maravilhosa, né? Então, quem tiver vontade, feche os olhos. Quem não ficar à vontade de fechar os olhos, com os olhos abertos, mas com o coração e o pensamento ligados a Deus. Então, vamos, em primeiro lugar e sempre, agradecer a Deus, Criador, por ter criado esse planeta que a gente chama de Terra, que tem tudo que a gente precisa para viver. Temos o sol, temos a lua, temos o céu, a chuva, o vento, as plantas, os animais, a água doce, a água salgada. E através dessa natureza, vamos agradecendo a Deus pela inteligência que Ele nos permite para criarmos tudo que temos, tudo que usamos para viver um pouco melhor. Vamos agradecer a Deus por isso. Vamos também ligando o nosso pensamento a Jesus, que é o nosso melhor exemplo, que é o nosso mais perfeito exemplo. E vamos pedindo para esse mestre nos auxiliar em cada instante da nossa vida, para que possamos lembrar sempre das suas lições, para que possamos sempre procurar seguir os seus exemplos, os seus ensinamentos, para que possamos tirar as traves dos nossos olhos para ver o que é verdade, o que é necessário, o que eu preciso corrigir. Jesus, quando eu conseguir enxergar isso, que o Senhor esteja comigo, que o Senhor me auxilie nessa transformação, que o Senhor auxilie que eu consiga transformar os meus defeitos em virtudes. Que o Senhor esteja comigo, ensinando o verdadeiro amor sempre. Vamos também ligando o nosso pensamento, nosso coração ao nosso mentor em particular, aos mentores desse trabalho que estão irradiando por nós nesse momento. Vamos agradecê-los por estarem sempre conosco. Que assim seja, graças a Deus, a Jesus e ao plano espiritual. Ai, como é gostoso fazer uma prece, né? Eu gosto muito. Eu, antes de ser espírita, fui católica, minha família, quase 90% da minha família é católica, e a gente aprende a fazer aquelas orações decoradas, que também são muito bonitas e que eu também faço, né? Não vou dizer para vocês que eu não tenho costume que eu tenho, né? De fazer um Pai Nosso. Temos também lindas orações na doutrina espírita, como a prece de Cáritas, que é maravilhosa, como a prece das fraternidades e tantas outras. Mas nada como fazer uma prece do coração, mas nada como a gente conversar com Jesus assim, né? Falar, meu amigão, me ajuda, meu amigão, obrigado por eu ter conseguido melhorar um pouquinho, obrigado por eu ter resistido, né? Alguma coisa, sabe? Quando a gente vai fazer uma coisa errada, e aí na hora você para e não faz. Ai, que orgulho! Quando eu consigo, eu me abraço. Eu digo, Jesus, obrigado, eu consegui superar, né? Isso é muito importante a gente observar. E é através da oração que a gente vai criando esse hábito de pedir e depois de tanto ver nossos problemas, os nossos defeitos, também começar a ver nossas virtudes. E isso é muito importante. A gente terminar o nosso dia batendo esse papo com Deus, com Jesus, com o nosso mestre, com o nosso mentor. Eu não preciso saber o nome do meu mentor, mas eu posso pedir para ele chamar meu amigo, me oriente, fica quietinho, em silêncio, escuta o que seu mentor vai falar com você. Sabe aquela ideia?
aquela solução que veio na sua cabeça quando você ficou ali quietinho em oração, é o seu mentor falando com você, é o seu mentor mostrando para você que você não está sozinho. Ai, Renata, eu tenho medo, eu não quero ver meu mentor. Não tenha medo, né? Silencie. Ele vai saber chegar em você de uma forma que não vai te dar medo, que pelo contrário, que vai te dar uma sensação muito boa. Mas para você ouvir o seu mentor, tem que silenciar a mente e o coração. Tem que se conectar. No meio da bagunça interna, não dá para ouvir ele, não. Tá bom? Vamos começar a lição? Olha, gente, a lição de hoje está em Apocalipse. Primeiro lugar, o que significa Apocalipse? Vamos lá na Bíblia. Logo no comecinho aqui da minha Bíblia, a Bíblia que eu uso é a Bíblia de Jerusalém, tá? Que é uma tradução aí mais novinha, mas eu não sei se nas outras Bíblias tem. Mas nesta Bíblia minha tem uma introdução aqui, tem algumas explicações. Ai, desculpa, eu derrubei aqui. Perdão, pessoal. Tem algumas explicações, né? E na introdução do Apocalipse, ele está dizendo aqui o que significa a palavra Apocalipse. Então, ele está falando assim: Apocalipse quer dizer revelação. Então, Apocalipse é um livro escrito por João Evangelista. Ai, tomara que eu tenha falado isso certo, mas professor, é isso mesmo, né? É bom estar o professor aqui na live que ele me ajuda. Por João, que é um livro que de profecias. Então, coisas que Jesus tenha revelado aí. Só que esse livro Apocalipse, ele está cheio de simbologias. Então, não é uma leitura muito fácil, porque aí a gente pode cometer alguns equívocos aí, alguns excessos, alguns exageros, tá bom? O que tem de muito legal na doutrina espírita? Tudo a gente deve estudar e questionar para chegar no entendimento melhor, tá bom? Então, não existe nada que a doutrina espírita diga: olha, isso daqui não é questionável, isso daqui não posso perguntar mais que uma vez, isso aqui eu não posso estudar mais que uma vez. Tudo é até uma instrução, né? Da gente estudar e procurar. É uma instrução de Jesus, né? Instruir-vos, tá bom? Então, o livro Apocalipse, eu, Renata, ainda também não tenho lá uma grande experiência nele, mas é um livro que tem que ser estudado, questionado, pensado, discutido, porque não é um livro fácil de ser entendido, tá bom? Mas esta lição, esse trechinho, é fácil de entender, mas não é fácil de viver, tá bom? Aquela coisa, né? É fácil falar, mas difícil é fazer viver. Essa lição é bem isso, tá bom? Então vamos lá. Larará, nossa lição começa assim: padecer. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Nada temas das coisas que hás de padecer. O que é padecer, né? É sofrimento, é uma coisa que a gente se fica triste, uma coisa que a gente perde, né? A lição começa assim: uma das maiores preocupações do Cristo foi alijar os fantasmas do medo das estradas dos discípulos. O que é alijar? Alijar. Então, Jesus já falou lá para os discípulos e fala para a gente também, para a gente não ter medo, para a gente confiar, né? E fazer nossa parte, principalmente, né? Não adianta nada eu não fazer a minha parte, porque aí também já estou querendo demais, né? Não vamos confundir Jesus com o gênio da lâmpada, porque Jesus não é o nosso garçom, não é verdade? Jesus está trazendo aí os ensinamentos para que nós mesmos caminhemos com as nossas próprias pernas, que é o que o pai e a mãe da gente também procura fazer por nós, né? Eles dão toda a estrutura para que a gente siga a nossa vida. A aquisição da fé não constitui fenômeno comum nas sendas da vida. Traduz confiança plena. Afinal, o que significará padecer? O sofrimento de muitos homens, na essência, é muito semelhante ao do menino que perdeu seus brinquedos. Gente, olha que reflexão essa, né? O que ele está falando aqui? Que a gente é igual uma criança, sabe? Criança às vezes tem um monte de brinquedo,
mas ela tem um ali que quando a gente tira dela, ela enlouquece, né? Ela não consegue olhar que tem outras coisas, né? Ou se ela perde aqueles brinquedos, é como se ela tivesse perdido a própria vida. Assim somos nós. Nós somos muito egoístas, gente. Um pouquinho que a gente perde, a gente não quer abrir mão de nada. A gente não quer abrir mão das pessoas que estão perto da gente. A gente não quer abrir mão dos nossos bens materiais. A gente não quer abrir mão do nosso tempo, né? Por exemplo, a gente pode. É a nossa escolha. O que eu vou fazer com o meu tempo? Sou eu que escolho, não é verdade? E às vezes a gente não quer abrir mão nem do nosso tempo para aprender alguma coisa nova, para estudar um pouco mais, para se instruir. A gente não quer abrir mão, né? A gente só quer ter prazer, prazer, prazer o tempo todo. A gente só quer ficar feliz, feliz, feliz o tempo todo, né? Então somos crianças, sim, né? Crianças aí espiritualmente falando, e qualquer coisinha que a gente perde, isso abala a gente muito. Agora imagina se a gente já, por pouco que a gente perde, a gente já se abala como uma criança, imagina quando a gente perde mesmo uma coisa grande, né? Aí é onde vem o grande padecimento. Mas a gente padece porque a gente não tem essa fé, essa confiança, né? Essa confiança plena. Então, Renata, eu não escolhi sofrer. Pior que a gente que escolhe sim sofrer, né? Começa a pensar, começa a analisar, ver que de tudo da vida a gente pode tirar um lado bom. Tem um livro do André Luiz, que é o Missionários da Luz, e que ele traz perdão, não Missionários, não, Mensageiros. Eu sempre confundo esses dois livros. É no Mensageiros. Tem um capítulo do Mensageiros da Luz que vai contar uma história, né? Que o André Luiz chega na casa de uma mulher e ela tem 3 filhos, né? E essa casa é um ponto de encontro espiritual, porque essa mulher, ela ela faz o culto do evangelho todas as noites na casa dela. O esposo dela, ele que ensinou a família a ser assim, né? Então ela tinha o esposo toda noite, antes do jantar, eles faziam a leitura do evangelho, faziam a prece e discutiam ali um pouquinho aquele trechinho do evangelho. Então essa casa ficou muito iluminada espiritualmente falando, mas era uma casa humilde, não era um palacete, era uma casinha bem humilde. E por conta de tantas orações, por conta de tanto equilíbrio, de tanta disciplina no estudo, esta casa virou um ponto onde os espíritos ali usavam, né, para fazer as paradas ali. Os espíritos de luz, viu, gente? Era como se fosse uma igrejinha, a casa de uma família comum. Olha só, contando essa história, como a gente frisa aí a importância do evangelho no lar, a importância do culto no lar, né? Da gente iluminar a nossa casa. Bom, enfim, esse marido, ele acabou desencarnando e a esposa manteve esta tradição, esse costume do evangelho no lar todas as noites. E o marido continuou frequentando a casa, porque ele também era um trabalhador de luz, então, do plano espiritual, ele continuou o trabalho que ele fazia como encarnado, ele continuou como desencarnado também fazendo esse trabalho, recebendo esses irmãos de luz que estavam em missão aqui no planeta Terra, né, aqui entre nós encarnados. Certa noite, né, um dos filhos dessa mulher, ele estava meio revoltado, porque eles eram muito pobres. E onde eles faziam esse evangelho no lar era um salão bem grande. E aí ele questionou a mãe, falando: mãe, por que a gente não aluga esse salão aqui e padece menos, né? Porque é um dinheiro que a gente vai ter a mais. Porque olha aqui, a gente tem dia que a gente só consegue fazer uma refeição. É raríssimo o dia que a gente faz 2, 3 refeições, então nem me lembro a última vez. E a mãe fala: não, aqui é um lugar, porque a mãe sabe, né? Aqui é um lugar que o seu pai, o objetivo é esse estudo e assim vai ser. E aí, uma das irmãs vira para o irmão e fala: meu irmão, veja só quanta gente
faz 3 refeições por dia e está aí cometendo o pecado da gula, está aí tendo seu corpo físico prejudicado pelo excesso de comida. Vou contar essa história para vocês para a gente refletir. Essa menina, olha só como ela soube ver o lado bom da coisa, né? Da situação. O irmão estava ali, né? Querendo mais e mais e mais. E ela conseguiu olhar o lado bom, falando, não, olha, é vantajoso não ter comida em excesso, porque aí a gente só se alimenta o suficiente, né? Então, a gente tem que ser igual essa menina. Né? Não que a gente só tenha que comer uma vez por dia, tá, gente? Foi só um exemplo. Mas nós temos que procurar ver o lado bom da vida quando a gente está padecendo principalmente, tá bom? O sofrimento de muitos homens, já falei, perdão. Numerosas criaturas sentem-se eminentemente sofredoras, por não lhes ser impossível a prática do mal. Revoltam-se outras, porque Deus não lhes atendeu os caprichos perniciosos. Então, olha lá, a historinha que eu contei agora da menina, não é? O irmão revoltou contra Deus, né? Mas a irmã soube olhar o outro lado da coisa, o lado bom da situação. A fim de prestar a devida cooperação ao Evangelho, é justo nos incorporemos à caravana fiel que se pôs a caminho do encontro com Jesus, compreendendo que o amigo leal é o que não procura contender e está sempre disposto à execução das boas tarefas. É a menininha lá da história, né, gente? Que conseguiu ver o lado bom de não ter excesso de comida. Porque, gente, ter bem material em excesso é uma prova muito grande, né? Trazendo um pouquinho da lição aqui para o dia que a gente está vivendo hoje, tem muitas pessoas que ainda não sofreram nada com essa pandemia. Nada, gente. Não foram afetadas em exatamente nada. E essas são as que estão mais reclamando, né? Estão lá nas suas casas com todo o conforto e numa reclamação danada. Então vamos ver se a gente não está nesse rol dos reclamadores. Vamos entrar para o rol dos oradores. Vamos entrar para o rol de olhar o lado bom das coisas. Vejam, né? Estou tendo um pouquinho mais de tempo, estou tendo um pouquinho mais de oportunidades. Participar do espírito de serviço evangélico é partilhar das decisões do Mestre, cumprindo os desígnios divinos do Pai que estás no céu. Então, lembra que algumas lições atrás eu trouxe aqui da gente falando dos atributos de Deus? Lembra que Deus é soberanamente bom e justo? Se Deus é soberanamente bom e justo, está tudo certo? Está tudo a contenda? Está tudo ok? Tem um motivo por estarmos atravessando essa pandemia? Já sabemos que o planeta está se regenerando, já sabemos que estamos saindo de provas e expiações para um mundo de regeneração, então é necessário passarmos por isso, é necessário olharmos para dentro, é necessário revermos as nossas atitudes, é necessário revermos tudo aquilo que a gente tem acumulado, tanto material como espiritual, então é necessário. Não temamos, pois o que possamos vir a sofrer. Então, Jesus já deixou isso claro. Não tenha medo, confia em mim, né? Confia em mim, confia nas minhas lições, instruir-vos. Amai a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. E não tema. Deus é o Pai magnânimo e justo. Olha lá, ó, da lição que a gente já falou, do Deus soberanamente bom e justo. Um pai não distribui padecimentos, dá corrigendas e toda corrigenda aperfeiçoa. E assim termina essa lição com esta frase, para a gente colocar Jesus, para a gente colocar Deus no lugar correto, para a gente tirar da nossa cabeça e do nosso coração um Deus mau, um Deus severo, um Deus que castiga, e colocar no lugar um Deus de amor, soberanamente bom e justo, médico dos médicos, justo do justo, juiz dos juízes. É nesse lugar que a gente tem que colocar um Deus de amor,
Se estamos passando por tudo isso, é que precisamos passar por tudo isso. Saibamos sair dessa situação com as melhores lições. Olha, não falei que hoje a lição era porreta? Não falei que hoje a lição era uma puxada de orelha daquelas bem boas? E foi, né? Então, a partir de hoje, a gente já tem treinado essa reforma íntima aí em todas as nossas lições. A gente já está todo dia aprendendo a confiar um pouquinho mais em Jesus. A gente já está todas as lições aprendendo a confiar um pouquinho em nós mesmos. A gente já está todas as lições aprendendo a abrir nosso coração, a nos conectar, a ouvir nosso mentor. Não é? Para quê? Para que a gente não tema, para que a gente tenha fé, para que a gente persevere. Eu achei essa lição hoje supimpa, né? Falei para mim mesmo quando acabei essa lição: não temas, Renata, confie. Digam para vocês mesmos: não temas, confie. E vamos à luta da forma que devemos ir. Uns estão indo na luta ficando em casa, outros estão indo na luta saindo para a rua para trabalhar. Então, ficar em casa, quem pode ficar em casa, está ajudando. Quem não pode, sai de máscara, usa álcool gel, seja gentil com quem está na rua. Nós que estamos em casa, quando a gente tiver aqui no supermercado, uma farmácia, enfim, né, se abastecer, sejamos gentil com aquele que está lá, mesmo que ele não seja com a gente, porque ele está estressado às vezes lá, né? Mas você não seja estressado igual a ele. Desejo que Deus abençoe, dê um sorriso, cumprimente, seja melhor. A gente pode fazer nossa parte desse jeitinho aí. Se todo mundo fizer assim, vai dar tudo certo. Então vamos começar pela gente. Vamos parar de procurar culpado, vamos parar de esperar querer que o outro melhore para depois. Ele vai primeiro. Depois que ele melhorar, eu melhoro. Vamos parar com isso. Vamos melhorar nós primeiro. Falar, não, eu vou ser melhor hoje. Eu. E aí o outro é o outro. Não é verdade? Gente, depois dessa lição maravilhosa, que eu amei falar dela aqui com vocês, porque serviu principalmente para mim, né? Que de vez em quando a gente levanta com aquele nó na garganta, com o coração apertado. Então, serviu muito para a gente refletir em tudo isso. Eu agradeço muito a companhia de vocês. Estudar acompanhada é muito melhor. E agora vamos fazer as nossas vibrações, vamos fluidificar nossa água, vamos fazer nossa oraçãozinha, vamos conversar de novo com Jesus mais um pouquinho para concluir e depois a gente fala mais uns oizinhos aí para matar um pouquinho da saudade, tá bom? Então vamos respirando e vamos sentindo o nosso corpo. Vamos enchendo o nosso pulmão de ar e soltando devagar. E assim, bem tranquilos, com a mente bem tranquila, vamos esquecer um pouquinho dos nossos problemas individuais e vamos doar o melhor de nós em favor dos outros. Vamos em forma de vibração, e essas vibrações, para facilitar, a gente pode imaginar que estão saindo flores coloridas do nosso coração, da nossa mente. Podemos imaginar que estão saindo corações coloridos, feixes de luz coloridos, como cada um quiser. E assim, já prontos, sentindo sair de nós o melhor que temos, aquilo que desejamos em favor do outro, vamos envolvendo com tudo isso de bom o nosso planeta azul.
Vamos enviando essas vibrações para os hospitais, para as famílias, para todos os lares, em especial para aqueles que estão em desarmonia. Vamos vibrar por todos os trabalhadores da área da saúde, de todos os comércios que estão em funcionamento, que eles recebam essa nossa vibração de muito amor. Vamos vibrar pelos idosos, pelas crianças, especialmente por esses que estão sem suas famílias. Vamos vibrar pelos doentes, pela sua recuperação. Vamos vibrar pelas casas de oração, pela expansão do Evangelho de Jesus. Vamos vibrar por aquele nosso parente que está doente, enfermo. Vamos vibrar por aquele nosso amigo que também sabemos que não está muito bem. Vamos vibrar por aquele irmão que nesse momento está ali na posição de nosso inimigo, que ele receba essa vibração de amor e de perdão. Vamos vibrar por aquela pessoa que a gente não está conseguindo ainda criar esses laços de amor, que a gente ainda não aprendeu a amar. Vamos vibrar por ela, para que esse laço vibracional se fortaleça, para que um dia consigamos chegar lá. Vamos vibrar pela nossa casa, que tem sido o nosso lar, o nosso templo de oração, a nossa escola, o nosso trabalho. Vamos vibrar por esse lar que agora ganhou um significado mais amplo para muitos de nós. Vamos pedindo que o plano espiritual também deixe agora na nossa água as vibrações que nós e nossos familiares e aqueles que dividem o lar conosco estejam precisando. E com a autorização do plano maior, vamos vibrar por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E assim, envolvidos nessa vibração, vamos agradecendo o nosso mentor por estar aqui conosco. Vamos agradecendo a Jesus por ter deixado essas palavras de confiança para que possamos nos apoiar nesse momento. Vamos agradecer a Jesus por ele ter nos ensinado a confiar, por ele ter nos ensinado a acreditar, por ele ter nos deixado esses exemplos de amor, de fortalecimento. Vamos agradecer a Deus, Criador, por tudo, inclusive por esse momento que estamos passando. E agradecendo a Ele por isso, também vamos pedindo que Ele nos auxilie a aprender essa lição, que Ele nos auxilie a ver o lado bom, que Ele nos auxilie a aprender de verdade, do fundo do nosso coração, para que possamos, do fundo do nosso coração, passarmos por isso e, principalmente, sermos pessoas melhores. Pedimos também que eles nos protejam todos os dias, todos os momentos, nos intuam, nos inspirem e permitam que na próxima quinta-feira possamos estar juntos aqui de novo, com o Breno, com o próximo estudo, com uma nova reflexão e com um novo fortalecimento da palavra de Deus, de Jesus e dessa doutrina que a gente ama tanto. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus e aos amigos do Plano Maior. Gostoso demais, né? A gente doa e ajuda muito. Essas orações ajudam muito, 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 muito. E quem recebe também é muito ajudado, né? E é muito bom. Tem que fazer todo dia, viu, gente? É gostoso fazer aqui junto, mas os dias que a gente não tem aqui, bora fazer, né? Eu mesmo, por exemplo, amanhã que não tem live, eu vou lá
ou se eu não procuro aí no YouTube, eu sozinha toco o barco aí nos meus estudos. Então, estou falando isso aqui para incentivar todo mundo a continuar estudando. Falando em barco, eu acabei, tô desde de tarde com essa história na cabeça, querendo falar. Enfim, a gente começa a falar, vem tanta coisa na cabeça para falar, acabou ficando de fora. Mas eu queria lembrar aqui, antes de dar os tchauzinhos, recadinhos finais, de uma historinha que tem na vida do Chico Xavier, né? Essa historinha ele conta no filme dele, tem no YouTube, no programa Pinga Fogo, tem ele mesmo contando essa história muito bacana, que é quando ele tá lá no avião e o avião entra em turbulência e o Chico começa a ficar desesperado, falando: valei-me Nossa Senhora, vamos morrer todo mundo. E ele contando que ele ficou muito desesperado, né? E até recomendo, gente, no YouTube tem ele mesmo contando, é muito legal. Você coloca lá, Chico Xavier, medo de avião, já vem os vídeos dele no programa Pinga Fogo, é muito legal. E aí ele tá lá desesperado e ele falava: valei-me Nossa Senhora, estamos em perigo de vida, né? E lá desesperado. E aí o Emmanuel aparece, né, para ele e fala, né, que é isso, né, Chico? Ele, nós estamos em perigo, Emmanuel, sim. Aí ele fala, estou em perigo de vida, Emmanuel fala, sim. Mas você não está sozinho, todo mundo está em perigo. E o Chico fala, meu Deus, eu estou desesperado, né? E aí o Emmanuel fala para ele, pois é, agora que você tem que ser o exemplo de fé e perseverança, e se você morrer, que você morra com educação, né? Morra sendo exemplo. E é isso, gente. A gente estuda, a gente fala um pouquinho de Jesus e a gente tem que ser lembrado das recomendações que o Emmanuel deu para o Chico Xavier, da gente ser exemplo, da gente ter educação, porque não é, Deus não está ao nosso dispor. E não é só a gente que está em perigo, é o planeta todo, tá bom? E eu queria trazer essa historinha, que às vezes eu também começo a me desesperar e eu lembro dessa recomendação do Emmanuel para o Chico. Você não está em perigo sozinha, não. Não é só você que está passando por isso, não. É o planeta todo. Tá bom? Deixa eu ver se eu dou mais uns oizinhos aqui. No comecinho da live eu falei lá do nosso bazar, né? Que já está funcionando mais nesse esquema aí de prevenção, de horário marcado, para não acontecer aglomeração. Para entrar no bazar tem que estar usando máscara, alquinho, tudo bonitinho para não ter perigo, tá bom? Vamos ver quem mais. A Léo, boa noite, Léo. E Deilda, muito boa, né, amiga, essa história. Liege, Alzira. Voltei. Gente, é cada coisa que acontece nessas lives, né? Meu notebook apagou. Mas eu já, toda live, fico com o meu celular aqui do lado preparado. E eu voltei aqui para dar tchau. Não vou conseguir ver os comentários que o pessoal mandou lá na outra live, né? Porque sumiu, comecei uma live nova aqui, não consegui voltar para a mesma que eu tava, né? Porque ela foi encerrada. Mas agradeço aí muito todo mundo que acompanhou o estudo. Peço desculpas, não sei o que aconteceu, gente. É cada coisa que acontece nessas lives, mas a gente já tinha terminado o estudo, né? Graças a Deus, já feita a prece, tudo bonitinho. Eu voltei aqui só para agradecer mesmo todo mundo que está acompanhando, que está ajudando a nossa casa para a gente continuar aí junto nos estudos. Obrigado de vocês terem ficado comigo até o final. Desculpa mais uma vez aí da caidinha. Desculpa o pessoal que eu não dei o tchauzinho aí lá no linkzinho, né? E, ó, vamos ver. Regina. Isso. Ô, gente, põe aqui oi de novo que eu vou olhando e falando. Regina, boa noite. Eu também te amo, Tia Rô. Elisena voltou. São esses três aqui que estão aparecendo aqui pra mim. Obrigada, viu? Por vocês ficarem aqui comigo até o final. Quinta-feira temos o professor Breno com o capítulo 27. O capítulo 27 eu não me lembro agora. Deixa eu ver aqui. Ai, caramba. Ai. É com emoção. Live com emoção. Tem live sem emoção. Essa daqui de hoje foi com emoção.
Quinta-feira que vem temos a live com o professor Breno, Negócios, capítulo 27. Vai ser muito bom, é sempre muito bom também as lives dele. E é isso aí, pessoal. Obrigado, que Jesus abençoe. E quinta-feira a gente se encontra aqui com o professor Breno, tá bom? Patrícia, boa noite. Eli, falei. Rosana, falei. Quem mais? Vamos ver se aparece mais aqui. É isso aí. Obrigado, gente. Beijo, Jesus abençoe. Até a próxima.